Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas neste domingo, dia 2 de fevereiro de 2025. Aqui vocês provavelmente vão ouvir o barulho da chuva, tá uma chuva muito agradável aqui enquanto eu estou gravando esse vídeo. E vamos então à nossa leitura, lembrando aos irmãos que após essa leitura nós estaremos orando pelos pedidos dos irmãos. Então, deixa seu pedido nos comentários desse vídeo e no próximo então nós vamos orar especificamente pelos pedidos feitos, tá bom? Pedidos pessoais, intercessão por outras pessoas, expressão de gratidão, seja lá qual for o motivo pelo qual você queira que ore. Combinado? A leitura de hoje se encontra, dando continuidade, primeiro livro de Samuel, capítulo 21. E nos diz assim a palavra de Deus: Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nobe. Pronto, agora a perseguição de Saul estava, vamos dizer assim, oficializada e Davi foge de Saul. E ele vai se encontrar com o sacerdote Aimeleque em Nobe, na cidade de Nobe. Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou: por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Quando a gente lê a Bíblia, devemos ter em mente que alguns relatos não trazem pormenores. Mas o fato é que as circunstâncias que estavam acontecendo em Israel, ver o sacerdote ter visto Davi vir sozinho ao seu encontro, sabendo quem ele era, ele ficou tremendo de medo em relação às circunstâncias. Eu entendo que ele não estava com medo exatamente de Davi. Ele estava com medo do que o oficial do rei até então, não sei se ele sabia da perseguição do rei ao Davi, provavelmente, e fez ele ficar. Eu penso mais que ele estava com medo do Saul do que do próprio Davi. Respondeu Davi: o rei me encarregou de uma certa missão e me disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre as suas instruções. E eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Não foi bem isso. Davi está dando uma desculpa e a gente vai entender depois, pelas circunstâncias que vão se desdobrar, que o Davi estava tentando poupar até a vida dos próprios sacerdotes. Que a gente vai ver um desdobramento triste lá na frente dessa circunstância aqui. Versículo 3. Agora então, o que você pode oferecer-me? Dê-me 5 pães ou algo que tiver. Ele precisava de alimento, de víveres, na sua fuga de Saul. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: não tenho pão comum, somente pão consagrado. Se os soldados não tiveram relações com mulheres recentemente, podem comê-lo. Na verdade, pela instrução da lei de Moisés, havia uns pães que só os sacerdotes podiam comer. Mas aqui há esse entendimento de que quem tivesse puro poderia comer esses pães aqui. E esse episódio dos pães aqui que Davi comeu vai ser narrado por Jesus como exemplo lá no Novo Testamento, quando acusaram Jesus de violar a lei de Moisés. Versículo 5, Davi respondeu: certamente que não, pois esse é o nosso costume sempre que saímos em campanha. Não tocamos em mulher. Provavelmente Davi estava falando a verdade. Esses homens mantêm o corpo puro mesmo em missões comuns, quanto mais hoje, que ele está dando a entender que seria uma missão especial. Então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Todos os dias o sacerdote entrava no lugar santo do tabernáculo, pegava os pães que tinha deixado lá no dia anterior, 12 pães, cada um representando uma das tribos de Israel. Esses pães eram cobertos com incenso, ficavam lá na presença do Senhor. No dia seguinte, o sacerdote entrava com mais uma dúzia de pães novos, retirava-os do dia anterior e deixava os novos lá, e os sacerdotes comiam estes pães que eram retirados no dia seguinte.
Aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. É interessante essa informação que o chefe dos pastores do rei era um edomita, descendente de Esaú e já de certa forma inimigo do povo de Deus. Quando o povo de Deus estava atravessando o deserto para chegar na terra de Canaã, quando estavam se aproximando da terra dos edomitas, eles desculpem, eles pediram para atravessar a terra de Edom e os edomitas não permitiram e se tornaram assim, eles tiveram que desviar e sempre houve conflitos entre os edomitas e os israelitas, mas aqui, e aí a gente vai ver muita gente participando do povo de Israel, dentre as outras nações que estavam lá em volta. Como Doeg estava no tabernáculo de Deus, provavelmente ele era um convertido ao judaísmo. Davi perguntou a Aimeleque: você tem uma lança ou uma espada aqui? Não trouxe minha espada nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência. Davi estava desarmado, fugindo do rei. O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu, que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a, não há nenhuma outra espada. A espada de Saul estava lá num certo local, na tenda do culto ao Senhor. Não se sabe quem colocou lá, nem porquê, mas é lá que estava. Davi disse: não há outra melhor, dê-me essa espada. Davi aceitou a espada do Golias, que era uma espada muito grande. Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aques, rei de Gate. É interessante isso, que Davi vai para os filisteus, a quem ele tinha vencido em várias batalhas. Agora, fugindo de Saul, ele não acha alternativa e vai para os filisteus. Verso 11 diz: todavia os conselheiros de Aques lhe disseram: não é este Davi o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantavam em suas danças: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares? Ou seja, a fama de Davi como guerreiro e matador de filisteus já havia se espalhado. Aí agora a vida do Davi está em risco. Verso 12: Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aques, rei de Gate. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. Enquanto esteve com eles, agiu como louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Ele fingiu-se de louco. E naquela cultura, na cultura daqueles povos, havia muitos povos que acreditavam que os loucos tinham um espírito especial vindo de Deus e temiam os loucos e aí evitavam fazer mal aos loucos porque poderia ser uma ofensa aos próprios deuses. Aques disse a seus conselheiros: vejam este homem, ele está louco, por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio foi uma maneira do Davi escapar de uma possível um ataque aí dos filisteus, numa tentativa de vingança aos filisteus que ele havia matado na guerra, né? Então é isso aí. Se essa palavra foi esclarecedora para você, eu peço, não esqueça, dá um like nesse vídeo, não sai sem deixar um like no vídeo. Se não gostou, dá um dislike, comenta aí o que você achou, concordando ou discordando, ou destacando alguma coisa que eu não destaquei. Se puder, compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp para alcançar outras pessoas. E se alguém está assistindo esse vídeo aí pela primeira vez e não está inscrito no canal e gosta desse conteúdo e quer continuar acompanhando todos os dias uma leitura comentada da Palavra de Deus, está convidado a se inscrever no canal. Combinado? Vamos orar? Deixa eu abrir aqui os pedidos de oração. Os pedidos de oração que eu tenho aqui são aqueles que eu já mencionei. Deixa eu ver se eu acrescentei algum. Não acrescentei. Não percebi se foi acrescentado algum pedido de oração lá nos comentários do vídeo. Mas vamos orar. E não deixe de colocar seus pedidos de oração aí para a gente se unir nessa corrente de oração na presença do Senhor. Eu vou mencionar os pedidos já na oração e a gente continua a oração. Irmã Nájila
pede oração por si e pelo seu esposo Julião. Em nome de Jesus, Senhor, abre portas de trabalho para minha irmã Nájila e meu irmão Julião. O Senhor sabe da sua necessidade e é poderoso para provê-los, por isso pedimos em nome de Jesus. Oramos pela irmã Lídia, pelos problemas com as complicações do diabetes. Faça milagre a favor da sua serva, opere a seu favor, preserve-lhe a fé. Ó Deus, oramos pela irmã Valderice, em nome de Jesus. Guia os médicos que estão lhe tratando para que ela tenha a sua saúde recuperada. Sustenta-lhe a fé. Ó Deus, oramos pela vida da irmã Letícia, em nome de Jesus. Guia os médicos, usa os medicamentos, faça milagre a favor da sua serva, fortaleça-lhe a fé, ensina-lhe aquilo que o Senhor lhe quer ensinar por meio desta experiência. Em nome de Jesus, oramos pela salvação da família da nossa irmã Raquel. Usa a irmã Raquel, a irmã Ruth e outros familiares que já servem ao Senhor como instrumentos para alcançar os seus familiares que ainda não se renderam a Cristo. Clamamos pela saúde da irmã Maria Luzimar e do irmão Raimundo Nonato, especialmente aqueles problemas que afetam a mente, que faz o irmão Raimundo Nonato esquecer. Ó Deus, opera a seu favor, usa os médicos, os medicamentos, se essa é a sua vontade. Preserva-lhe a lucidez, traz os seus filhos de volta para os caminhos do Senhor. Dê à sua serva a sabedoria e a paciência para ajudar o seu esposo e para demonstrar o amor de Deus para os seus filhos, para que eles se voltem para o Senhor. Clamamos pela salvação da família da irmã Silvia, em nome de Jesus. Usa a sua serva como profeta do Senhor no meio da sua família, para a salvação da sua família. Clamamos, ó Deus, pelos irmãos da irmã Lucinalva, pelos conflitos que eles enfrentam entre si. Ó Deus, quebranta os seus corações, que o seu amor prevaleça em suas vidas, que eles se rendam a Cristo. Clamamos pela cura do Luiz, pedido da irmã Maria Edna. Usa a sua serva, meu Deus, para exercer a sua fé a favor do Luiz. Nós não sabemos que tipo de parentesco eles têm, mas o Senhor conhece, tem um propósito em tudo isso. Ó Deus, clamamos mais uma vez pelo irmão José Norato, pai do irmão Francinaldo. Ó Deus, opera a seu favor para que a sua visão seja restabelecida e que também o Senhor derrame luz na sua mente e coração, para que ele tenha visão espiritual do seu evangelho e cresça cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Clamamos pela família da irmã Maria Eugênia. O Senhor sabe quais são as necessidades dessa família e é poderoso para responder. Clamamos pela sua irmã Maria Zélia, que está submetendo a uma cirurgia, para que aqueles médicos sejam bem-sucedidos e ela possa ser recuperada e desfrutar de saúde. E assim, Pai, em nome de Jesus. Pedimos por cada lar de cada um dos meus irmãos, por cada um dos pedidos que porventura eu tenha me esquecido, ou por cada pessoa pelos quais meus irmãos intercedem nesta hora. Faça milagres. Ó Deus, trazendo para si aqueles que não andam em seus caminhos, usando os servos do Senhor para testemunhar para os demais, para demonstrar o amor de Cristo. Que os lares, ó Deus, sejam cheios de paz, amor e alegria do Espírito Santo, lugar de aconchego, segurança, crescimento, amor para os membros da família. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada irmão, fazendo prosperar. Dá sabedoria para administrar os recursos que o Senhor tem confiado. Se algum irmão, ó Deus, está desempregado, abre-lhe portas de emprego, dá-lhe soluções financeiras, em nome de Jesus. Opera nas nossas igrejas, em cada congregação local, levantando obreiros segundo o seu coração para apacentar o seu rebanho com prudência e com inteligência aquelas igrejas que estão sem uma liderança pastoral. Ó Deus maravilhoso, que as suas igrejas continuem cumprindo a missão para o qual o Senhor as designou. Ó Deus, seja com a obra missionária. Proteja os missionários que estão especialmente em países onde é proibido pregar o evangelho, suas vidas estão em risco, onde pode ser perseguido, preso ou até expulso do país, em nome de Jesus. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo, para que possamos levar a bênção do Senhor por onde quer que nós vá nesse dia e compartilhá-la com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho. Tudo isso nós pedimos graças a maior de todas as bênçãos, Jesus Cristo nosso Senhor, e seu sacrifício na cruz em nosso lugar, o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai,
Ó Deus, e o privilégio de termos o livre acesso à sua presença. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.